Existe um território além daquilo que a consciência comum consegue nomear. Um espaço onde os mitos respiram, os símbolos falam e as histórias revelam aquilo que a alma tenta esconder. Entre a luz do herói e a escuridão da sombra, entre a razão moderna e a sabedoria ancestral, habita o inconsciente coletivo. Aqui, arquétipos despertam, máscaras se dissolvem e a jornada nunca é apenas externa. Este é o lugar onde histórias se transformam em espelhos da psique. Bem-vindo ao limiar entre o visível e o invisível. Bem-vindo à psicologia, arquétipos e heróis. Hoje, conheceremos a história de um homem cercado por um pressentimento espesso, como se o ar já estivesse contaminado por uma expectativa doentia, em que uma vontade humana é confrontada por uma força que escapa ao controle, onde a criação se manifesta como ruptura inevitável e aquilo que deveria permanecer morto começa a exigir presença. Henry Frankenstein é procurado por Septimus Praetorius, e o ambiente ao redor parece contrair-se, como se as paredes tivessem pele e ouvidos. O silêncio se estica como um tendão úmido, enquanto Praetorius propõe que juntos moldem uma companheira para o monstro, com Henry construindo o corpo e Praetorius oferecendo um cérebro artificial. A câmera desliza em um traveling lento, como se atravessasse um corredor de respiração presa. Henry resiste, mas Praetorius o ameaça a expô-lo às autoridades, e essa ameaça se espalha no espaço como um mofo invisível. O monstro sequestra Elizabeth, e o mundo parece apertar as costelas de quem ainda respira. Henry retorna ao laboratório na torre, onde a estrutura pulsa como um organismo enfermo, rangendo em espasmos como se a pedra tivesse nervos expostos. Praetorius reúne partes com Carl e Ludwig, enquanto o cérebro artificial aguarda, dormente, como um pensamento apodrecendo antes de nascer. A câmera se eleva num movimento vertical, revelando a altura como uma garganta que quer engolir o céu. Henry completa o corpo da noiva com fragmentos coletados, e o laboratório parece suar um frio pegajoso, como se cada mesa e cada gancho sentissem nojo do que sustenta. Carl traz um coração fresco, alegando ter seguido ordens de Praetorius, e o espaço parece estremecer em repulsa, como se o chão tivesse uma pulsação nervosa sob os pés. A câmera avança em close, aproximando-se das mãos como se o destino estivesse costurado nelas. A tempestade ruge e o céu parece rasgar a própria carne acima da torre. O corpo envolto em bandagens é içado e a eletricidade atravessa tudo como um nervo ardente, como se o ar gritasse sem boca. As faixas caem e a noiva desperta, erguendo-se, rígida, recém-arrancada do vazio. Praetorius declara seu nome e o monstro estende a mão dizendo "amiga", mas ela grita em horror e o espaço inteiro parece recuar como um corpo ferido. A câmera gira lentamente, prendendo todos dentro daquele instante claustrofóbico. O monstro diz que ela odeia como todos os outros. Ele encontra a alavanca que destruirá o castelo, e o laboratório parece compreender a própria morte, tremendo como um animal encurralado. Henry e Elizabeth fogem enquanto Praetorius e a noiva permanecem. O monstro derrama uma lágrima, puxa a alavanca e a torre desaba, como se a criação fosse devorada pela noite que a pariu. Se até aquilo que nasce para consolar termina em ruína, onde poderia existir salvação? Mas há uma dimensão psicológica ainda não tocada, onde os ecos da psique sussurram e os espaços falam antes das palavras. Henry Frankenstein não se move apenas por vontade consciente, mas como alguém arrastado por um fio invisível que atravessa eras, repetindo um impulso arcaico: tocar o segredo da vida, e ao fazê-lo, abrir uma fenda onde o humano encontra o indizível. Septimus Praetorius surge como uma presença que lembra antigos sacerdotes do impossível, portador de um saber que não cura, apenas seduz. Nele se manifesta o arquétipo do velho sábio corrompido, cuja promessa de criação não oferece libertação, mas um veneno dourado que conduz Henry para dentro de um destino
onde a escolha já parece escrita antes mesmo de ser feita. No monstro, a sombra se ergue como uma noite interior que ninguém quis acolher. Seu desejo de pronunciar amiga é a tentativa mais pura de atravessar o abismo, mas o mundo devolve gritos. Assim, sua escuridão não é apenas destruição, é a dor de existir sem espelho amoroso, até que o próprio coração se torne uma ruína viva. A jornada de Henry Frankenstein se amplia no mito do Golem, aquele ser moldado por mãos humanas, animado por palavras sagradas que deveriam permanecer ocultas. O Golem nasce como um instrumento, mas torna-se destino. Assim também Henry desperta algo que não é somente carne costurada, mas um reflexo brutal de sua própria híbris. Quando o homem fabrica vida, ele também fabrica a tragédia que o acompanha. No monstro, não se acende o herói solar, mas o anti-herói condenado, aquele que caminha sem promessa de vitória. Sua função simbólica é terrível e necessária. Ele revela que a alma rejeitada pode tornar-se a mais lúcida testemunha da crueldade coletiva, e que até o amor, quando negado, se transforma em cinzas. A torre, o laboratório, os relâmpagos e o ar carregado parecem mais do que cenários. São como extensões do inconsciente profundo e desconhecido, onde a matéria vibra com intenções antigas. A tempestade não apenas explode no céu, ela pulsa como se o cosmos inteiro estremecesse diante do ato humano de arrancar vida do silêncio. E quando a noiva desperta e responde com horror, o círculo se fecha com uma beleza amarga. Se aquilo que nasce para ser consolo desperta como repulsa, então não seria a própria criação apenas outra forma de abandono? Uma luz que já nasce escura? Psicologia, arquétipos e heróis. Você ouviu? Como a psicologia analítica interpretaria A Noiva de Frankenstein, Bride of Frankenstein, 1935.